A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados. Eu sou o pastor Silveira. Estou fazendo esse vídeo para o nosso canal e peço que você se inscreva, compartilhe, vai ao like. Tudo isso ajuda o nosso canal, que ainda está começando. Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus hoje, no capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no versículo 33, parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Ausentou-se para longe e, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da cidade e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disse-lhe eles: dará afrontosa morte a esses homens maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Amados, essa palavra é a parábola dos lavradores maus. Jesus contou essa parábola quando ele estava na última semana de vida. E ele contou essa parábola porque as lideranças, sacerdotes, os fariseus, eram as principais pessoas, lideranças dos judeus. Eles rejeitavam Jesus. Então por isso que ele falou essa parábola. Nessa parábola nós percebemos bem claramente quem é esse pai de família. Obviamente é Deus. Quem são os servos? Os profetas que ele enviou. E quem são os lavradores? O povo de Israel. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. A vinha é o reino de Deus. Como já falamos, né? Os lavradores, os israelitas, e o dono da vinha era Deus. Deus mandou os profetas para cobrar frutos do povo de Israel. Que fruto que era? Fruto do Espírito, uma vida exemplar,
para ser parâmetro, para ser referência para a sociedade. Porque era o plano de Deus resgatar a humanidade através de Israel. Quando Jesus enviou os discípulos, ele falava, ide, mas não vai pelo caminho dos gentios. Ou seja, é a mesma coisa, ela falou para aquela mulher cananeia, né? A prioridade é a família e não os cachorros. Falando para ela, não que chamou ela de cachorro, né? Falando para ela que naquele momento era o momento de o Messias apresentar-se ao povo de Israel e dali formar lideranças, missionários para resgatar a humanidade para Deus. Jesus ainda falou: ai, Jerusalém, quantas vezes quis te acolher como a galinha acolhe seus pintinhos e não quisesses. Eu acho muito interessante aqui, para mim o cerne dessa parábola, a essência dela, é quando Jesus diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outra nação que dê seus frutos. 43, 44. E quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, o que é a essência dessa parábola? Jesus está dizendo que o povo de Israel, rejeitando a ele, o Messias prometido, o Cristo, eles iam perder essa oportunidade, mas Deus não ia parar o seu plano, frustrar o seu plano por causa do povo de Israel. Não, nada pode frustrar os planos de Deus. Então, ele falou que colocaria outras pessoas, outras nações, outros povos, ou seja, os gentios. E quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Nós, brasileiros, por exemplo, somos gentios, e todas as nações que não são do povo de Israel. Então, hoje, na verdade, o Senhor quer gentios, judeus, ou seja, todos aqueles que vieram a Jesus, não só gentios como judeus, para formar a verdadeira igreja do Senhor. E seja lá judeus, seja lá gentios. Em 1 Pedro 2,9 fala assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado por Jesus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Ninguém pode impedir o plano de Deus. Então nós somos esse povo, juntamente com os judeus que creram em Jesus também. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu acho interessante que também o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, que não fiqueis soberbos, vangloriando, porque pela transgressão dos judeus, vocês foram enxertados, não na videira verdadeira. Não fiquem soberbos, porque se os ramos naturais ele rejeitou, ele tirou, ele cortou, se vós ficares assim também, vão cortar também. Que se os naturais ele cortou, imagina vocês. E ele é Deus, e o apóstolo Paulo fala ainda, para novamente ele enxertar o povo que ele cortou. Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, por isso que nós, o que falamos sobre 1 Pedro 2,9, né? Geração eleita, sacerdócio real, temos que cuidar para não cometermos os mesmos erros. Temos que fazer uma autoavaliação. A nossa igreja no Brasil, por exemplo, como ela está comportando? Ela está de acordo com o Senhor ou ela está para ser cortada? Ela está pregando um evangelho genuíno, verdadeiro, sal da terra e luz do mundo, exemplo, parâmetro, modelo para a sociedade? Um evangelho de humildade, simplicidade, perdão, separação de tudo que não for
espiritual, genuína, verdadeira, humildade, simplicidade, renúncia, é o que o Senhor busca da igreja do Senhor. E nós temos que fazer uma autoavaliação. Eu, enquanto membro dessa igreja do Senhor, tenho que fazer a minha autoavaliação. Como é que está? Estamos priorizando outras coisas, o embaraço dessa terra, e Satanás está tirando muito a liderança, homem de Deus, ganhador de alma, para colocar em outras coisas que Deus não chamou. O Senhor nunca chamou Pedro, João, Tiago, candidatam-se a rei, sei lá, arruma um jeito de tomar o reino de novo, para nós governarmos. Não. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Que nós façamos uma avaliação e que nós possamos ficarmos enxertados na videira verdadeira. Amém? Muito obrigado por ter ficado comigo até no final do vídeo.